Só vou cortar, porque eu falei assim, eu tô com uma convidada especial, mas também tô com a Jéssica, como se a Jéssica não fosse especial. O que é se criar? É se criar e reinventar de novo a cada dia. É inovar e valorizar o momento com a família. A cria da voz. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Cria Podcast. Eu sou Fran Rodrigues e eu tô com uma convidada aqui, vai ajudar nessa entrevista de hoje, que é a Jéssica Carvalho. Olá, Fran. Olá a todos. Eu sou Jéssica Carvalho, sou coordenadora da agência Cria Brasil, que faz parte do Grupo Cria. Bacana, Jéssica, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui comigo. E hoje eu recebo a Adélia Rodrigues, que é psicóloga, feminista, maranhense, vive em São Paulo já há alguns anos, é mãe do Valentim. Ela também é cofundadora da Gastronomia Periférica, que é uma iniciativa, um negócio social que utiliza a gastronomia como ferramenta de transformação e promove a formação profissional de cozinheiros. E é da gastronomia periférica também que surgiu a ideia de criar um restaurante escola chamado Da Quebrada. E a Adélia vai falar sobre esse projeto, essa iniciativa e várias outras coisas que ela tem feito aí ao longo desses anos, que ela já falou que são 37 anos de caminhada. De caminhada. Pois é. A gente estava conversando antes, né? E eu acho que isso é uma coisa que, em algum momento, tem algumas perguntas que eu sempre respondo. Ai, mas você estudou psicologia, por que você tá na gastronomia agora? Como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra, né? Então, quando eu vim para São Paulo, nessa migração clássica de nordestinos, né? Primeiro a gente foi para Brasília, para Ceilândia, depois a gente veio para São Paulo. Eu fui morar numa quebrada que é a do Jardim Boa Vista. E estudei numa escola que tinha um nome muito importante, que era Solano Trindade, e uma professora muito importante que incentivava a gente a não cometer os mesmos erros que muitos estudantes, mestrandos, né, universitários acadêmicos faziam com a quebrada que a gente vive até hoje, que é esse movimento de você ir estudar as pessoas, né, tê-las como um objeto de estudo mesmo e não voltar para dividir nada do conhecimento, enfim, ter uma coisa completamente hierarquizada. Então, eu sempre gosto muito de gente de histórias, e acredito que a palavra ela é um processo de cura mesmo. Então, como é que eu poderia fazer isso para além de uma sala de consultório, né? Eu não sabia que existia uma psicologia social, mas eu sabia que eu não queria estar dentro de um consultório. Aí fui caminhando aí nas organizações sociais até chegar nesse processo do que é a gastronomia periférica hoje, assim. Bacana, porque na sua área de atuação você conseguiu juntar com o social e também você tem um grande repertório de trabalho com iniciativas sociais e organizações. Sim. Você já trabalhou na Fundação Julita, né? E fala um pouquinho desse processo com jovens, da sua atuação. Você foi coordenadora? Eu fui tudo, né? Eu entrei lá estagiária e aí é muito louco, porque eu acho que muitos estudantes de psicologia nunca pisariam numa organização social, numa quebrada, se não fosse a obrigatoriedade. E eu não, já era o meu universo. Eu não era do universo da Zona Sul, que tem uma potência muito específica, uma organização, né? Uma militância muito organizada. Sim. Então foram 10 anos ali no Jardim São Luís aprendendo muita coisa, mas desde estagiária até coordenação foram muitas caminhadas aí, muitos aprendizados. A Julita, ela tem uma importância que eu nem sei se quem está lá dentro consegue enxergar, né? Os meus valores, eles foram construídos enquanto profissional também lá dentro. Então, enquanto eu cuidava do outro, o outro cuidava de mim. Então, é um processo mesmo coletivo, né? Já não era tão hierarquizado o meu aprender, o meu saber, né? Mas foi muito legal. E lá conheço o Edson. Ele era educador dentro do núcleo de juventude de trabalho que eu coordenava. E a gente tinha uma coisa muito... A gente tem muitas coisas diferentes, vale dizer, mas muitas coisas em comum. E aí acho que o principal era o amor pela juventude e essa coisa da palavra de novo. Então a gente ficava nos debates com jovens, falando, não adianta eu ser mandatória com juventude, eu tenho que mostrar o porquê, dialogar, então você... Escutar também. Exato. Né? E aí como que eu uso isso? Se eu consigo juntar 120 jovens de quebrada e ficar horas conversando com eles pra gente achar o que é o meio termo, né, o meio do caminho bom pra todo mundo, sentar numa mesa
com alguém para convencer sobre o nosso trabalho, sobre como fazer um investimento, eu tô treinada há 10 anos já, entendeu? E essa... Desculpa. Mas essa atenção realmente você chama para os jovens. Quando a gente participou do Festival da Juventude de 2017, foi um trabalho que foi quando a gente se conectou, né? Sim. Através da Júlia Dresa, que é uma amiga em comum. Realmente você trouxe coisas, né, conhecimento, trouxe uma perspectiva para os jovens que realmente chamou a atenção deles, né? Então você tem essa experiência aí ao longo desses anos realmente de conseguir dialogar com os jovens e fazer com que eles tragam essas experiências deles também. Eu acho que eu sou uma boa observadora e pesquisadora de gente, sabe? E isso é o que eu fiz a vida inteira, assim. Então, o diálogo fica fácil porque eu não tô num lugar de que eu sou a pessoa mais velha que já sabe tudo e você tem que me seguir. É muito sobre me conta o que tem aí no mundo. E aí a minha caminhada acadêmica também foi para esse lugar. Eu fui estudar um pouco de sociologia, de disse, só tô estudando branco europeu, não consigo. Aí larguei de mão, aí fui estudar educação libertária, que foi uma parada muito transformadora para minha vida. E hoje eu tô estudando ciências humanas e pensamento decolonial. Então, enfim, estudando pensadores indígenas, pensadores pretos, né? Pra gente conectar com a realidade, faz muito mais sentido, né? E aí, essa coisa de ser pesquisadora e observadora é o que me ajuda no diálogo do cotidiano, né? Eu nunca tô sabendo tudo, eu tô sempre querendo saber tudo, né? E ainda anda com a mochila pesada dos livros, quando a gente se conheceu, eram vários livros dentro da mochila. Com certeza. E todo esse trabalho que você falou da Fundação Jurita foi antes da gastronomia periférica, né? Foi. Conta pra gente, então, o que é a gastronomia periférica e de onde surgiu, como que foi a motivação para fundar esse negócio? Ela já existia enquanto um projeto social, né? Então, o Edson já fazia oficinas. Depois que ele volta para o Brasil, morou um tempo em Portugal, e aí, óbvio, né, não só por uma inteligência, porque senão a gente fica muito no eurocentrismo de tipo, os europeus muito inteligentes não desperdiçam coisas. Não, eles fizeram guerras, e aí a partir da guerra eles entenderam que eles precisavam guardar comida e como que eles desperdiçavam menos, eles têm menos espaço para plantar, então se tem menos espaço para plantar, óbvio que você vai ter que saber ter um uso mais inteligente. Ele traz todo esse processo, esse conhecimento para a vida dele enquanto cozinheiro para o Brasil quando ele volta, e aí ele vai trabalhar em restaurantes que não são sociais, mas sempre conectado com o território dele, com a quebrada dele ou com outras quebradas, ele ia dando oficinas. Eu já tinha uma coisinha do tipo assim, quem conhece Fundação sabe, é um oásis, é lindíssima, mas eu ficava assim, tá, e quem não consegue chegar até aqui? E tem uma parada que talvez seja polêmica, né? Eu até dei uma pausa mental aqui, não vou falar. Que é muito importante a gente pensar. A organização social, em sua maioria, eu não estou falando específica da Jurita, ela nasce de uma militância, de uma necessidade de um coletivo. Depois dessa necessidade, você faz uma organização muito parecida com uma empresa. Sim. E aí, para sobreviver, só que você não vende um produto quando você é uma ONG. Então você não tem um meio de sustentabilidade financeira. O que você faz? Você se adequa a editais de empresas que não conhecem quais são as dores de um território, sim, com uma linguagem que você não domina necessariamente. Então tem uma galera boa que não consegue acessar dinheiro porque não sabe a escrita daquele edital especificamente. Sim. E tem os conveniamentos de prefeitura. Eu não estou dizendo que está errado o edital ou o conveniamento, tá? Eu estou dizendo que tem uma lógica que a gente ainda não questionou se está funcionando bem. E o conveniamento de prefeitura, ele diz assim para você, governo, né? Eu não sei fazer isso, eu não sei dar conta do que eu assumi como um compromisso social numa Constituição. Vou precisar de você, movimento social organizado, para dar conta desse processo que eu não dou. Só que eu te digo como você tem que fazer. Pô, mas eu não sei, se você não sabe fazer. Se você soubesse, você não precisava de uma organização. A gente não tinha desigualdade. E aí, você empacota tudo isso e quer tratar um jovem que é aqui da quebrada de Paraisópolis igual da quebrada de São Luís. É completamente diferente. Igual o Jardim La Pena, é completamente diferente. Então, como a gente vai dizer que a mesma solução
funciona para todo mundo no envelopamento. São várias realidades diferentes. Muitas. E aí eu não ficava... é tudo igual, as organizações não trabalham iguais, as necessidades são diferentes. Exatamente, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E aí eu ficava assim, tá, mas eu não posso atender o jovem que vem do outro bairro, que tem uma conexão com o que eu tô dando de formação aqui, porque o conveniamento não me permite na delimitação. Então isso foi me gerando uma coisa assim, para além dos muros, o que tem? Qual é a juventude que não está chegando? E depois de um tempo, eu assumi uma chamava Juventude de Trabalho, mas eu assumi uma faixa etária adulta, que eram cursos de formação para o trabalho de uma galera que nunca nem tinha pisado numa ONG antes. Ou seja, ela não passou no CCA, ela não passou no CJ. E a gente sabe que um jovem que está no CCA e no CJ tem uma oportunidade completamente diferente de alguém que não passou. Uhum. Quem não passou só teve a rua e o trabalho, se tiver trabalho. Então, teve que se educar sozinho, né? Aí eu falei, cara, vamos olhar para essa juventude, principalmente juventude adulta, maior de 18, mas que está no corre, criando filho, cuidando dos pais, dos avós, enfim. E aí a gente começa a se conectar nessas discussões, eu e o Edson, ele muito nessa coisa do a gente precisa trazer mais repertório para quebrada, jogar menos coisa fora. E por que tá jogando fora? Porque eu tenho uma lembrança muito específica. Minha comida preferida é cuchá, que quase ninguém conhece aqui, mas se procura, quem for fã da Alcione vai saber, porque é a comida preferida da Alcione também. Sim. Que é uma planta que aqui em São Paulo chama vinagreira, e a folha em si, lá no Maranhão, a gente cozinha e faz misturado com arroz. E eu tenho uma grande lembrança de que a gente comia isso em casa, mas a gente tinha uma mania de comer com a mão, porque a gente tem uma descendência notavelmente indígena, né? E minha mãe falava, quando vier a visita, não coma com a mão, porque comer com a mão vão dizer que a gente é mais pobre ainda, selvagem. Então você vai tirando hábitos alimentares ou jeitos de comer da sua cultura para você se adaptar a uma cultura de São Paulo. E qual é a cultura de São Paulo? É descolado você meter um refrigerante em cima da mesa no domingo e falar, eu posso comprar um refrigerante. A sua criança não quer nem tomar um suco, mesmo que o suco seja mais gostoso, porque ele fala, não, eu posso ter um refrigerante. A gente, enquanto mãe, se for na porta da creche, a mãe trabalhou o dia inteiro. Ela sabe que a criança dela comeu bem, porque tem aquele controle alimentar. Sim. Mas ela dá um refrigerante pequenininho, dá um salgadinho, porque é a compensação através da comida de um processo assim, pô, fiquei longe o dia inteiro. Mas ela não vai dar uma coisa que é da cultura dela, sei lá, um biscoito que ela fazia. E eu não tô falando da romantização dessa coisa, cozinha afetiva, eu tô falando de cultura. Uhum. Né? É muito importante a gente olhar para a alimentação e ver que as pessoas categorizam que as primeiras cozinheiras do Brasil foram as pessoas que foram escravizadas, as mulheres pretas. Mas não, tinham indígenas aqui. Elas já cozinhavam, porque as pessoas precisam comer. Sim. E aí a gente faz um apagamento de muitos processos. Então a gente tinha tudo isso fervilhando na nossa cabeça. E a gente falou, bom, então bora ir pro mundo. Foi o que a gente fez. Então a gente saiu os dois juntos e mudou a nossa vida. Já era uma vida de pessoas de quebrada, mas que eu não morava mais na quebrada. Mas era aquele lance assim, né? Você trabalhava... Quem trabalhou no social sabe, você paga uma coisa, escolhe, joga pra cima, que conta você vai pagar. E a gente reduziu mais ainda a nossa realidade para ficar 1 ano ali investindo na ideia de montar a gastronomia periférica, que já nasce como um restaurante-escola, lá no Chácara, apoiando uma outra organização. Então a gente reformou todo um espaço que era um bar na quebrada, reformou, transformou num grande restaurante, dava as nossas aulas lá ou na organização que era próximo e colocava os nossos alunos para estagiar operando esse restaurante. E aí a gente não recebia nada. Então o dinheiro que vinha de tudo isso era reinvestido na ONG. Esse era o nosso combinado, porque a gente queria deixar algum legado. A gente não tinha nada para investir na ONG, então a gente deixava esse legado.
A partir daí, óbvio, né, as marcas vão se conectando, vão percebendo que capital social a gente está, e inteligência social a gente está entregando para o mundo, vão pensando também numa das maiores dores do mercado de alimentação, que é a questão da rotatividade de pessoas, porque elas não têm formação, elas vão parar dentro da cozinha, porque todo favelado, periférico sabe cozinhar, porque não teve ninguém para cozinhar para ele. Desde criança. Desde criança. Eu até vou trazer uma memória da minha irmã, que minha mãe trabalhava, meu padrasto trabalhava, e minha irmã mais velha cozinhava pra gente. E a gente se virava na cozinha. Então, assim, desde criança a gente vai se virando. Hoje seria presa. Pois é. A mãe de cada um, né? Que a criança ficava sozinha, a criança cozinhava, era assim mesmo. E eu tinha esse poder também quando eu era criança, porque eu sou taurina, né? Então eu sempre gostei da coisa da comida. Sim. E aí o meu super poder quando eu era criança, porque a do meio. Então tinha os meninos que eram mais velhos e os mais novos. E do meio você vai sobrar, só que só eu sabia cozinhar. Então se alguém me irritasse, eu não cozinhava. Era tipo o meu protesto. E aí nem minha mãe cozinhava. Então ninguém comia. Você vê como é poderosa a questão de você saber preparar o seu próprio alimento? E reunir, eu gosto muito dessa coisa de você cozinhar e reunir Uma as delícia, pessoas em volta da mesa. É realmente muito pra mim a cozinha tem que ser o lugar mais legal da casa, assim. Tem que caber os banquinhos a mais, as coisas a mais. É da casa, né? É o Sim. lugar onde você alimenta a sua família, onde você junta as pessoas ali. Onde, pelo menos eu acho que a maioria, assim, quando come se sente mais feliz, vamos dizer assim. Sim. Né? E eu gosto acho que é também essa pegada também. Pra mim é esse significado. Eu gosto muito também dessa parte, assim, da parte de cozinhar, né? Do processo. Do processo de cozinhar, né? Pelo menos eu falo pro meu marido que é uma terapia. Que aí a gente junta tudo, vai vendo, vai misturando os ingredientes, vai aprendendo mais, eu sou muito curiosa. E aí eu vou misturando tudo ali e fazendo. Eu acho que essa parte é muito gostosa. E eu achei muito interessante isso que você trouxe, da história. Né? De juntar toda a história, desde lá de trás, e da sua origem, pra cozinha. Eu achei muito interessante isso, né? E aí nesse processo que você começou, a gastronomia periférica começa lá no bar, né, na Chácara Santana, e aí depois vai encontrando pessoas, empresas que querem conectar, Elas encontraram a gente. Eu acho que a gente era menos ambicioso do que a gente é hoje em dia. E aí a ambição não necessariamente é dinheiro. Às vezes a ambição é estar no... Eu quero estar, tipo, com um restaurante de escola em todos os estados. Mas é super ambicioso. Você acha que não é porque vocês vêm do social, enquanto tá com essa pegada de social, ainda não entende os processos, não entende que dá para conectar com as marcas, que aí você não tem esse olhar, talvez. Eu acho que a gente estava no lance da sobrevivência ainda. A gente queria fazer pelo outro, ao passo que você também tá na sua mesma sobrevivência, na sua pegada, né? Na sua dor também, que é do tipo, como que eu faço que esse dinheiro de uma rescisão de 10 anos de trabalho precisam durar o suficiente para essa escola aqui virar? E essa escola virar, a primeira coisa não era assim, eu quero ganhar 2 vezes mais que eu ganhava na ONG. Eu quero transformar, quero que as pessoas de fato acreditem. A primeira turma que a gente teve de alunos, tem uma agora que trabalha com a gente, né? Depois de muitos anos ela voltou e ela disse assim, cara, a gente era louco, né? Vocês não tinham nada. E a gente acreditou, e realmente era assim, a gente começou as aulas práticas, teóricas, e aí a gente levou as pessoas no espaço do restaurante e disse, aqui vai ser um restaurante escola. E tem uma foto da gente na laje, assim, não tinha nada. E as pessoas acreditaram, elas iam todos os dias assistir aulas de pessoas que elas nunca tinham visto na vida, de um lugar que ainda não existia. Aí a primeira conexão era só um sonho. Aí essa primeira conexão vem através de uma antiga chefe do Edson, que investe um dinheiro para ganhar um fôlego ali no primeiro ano, e porque ela era dona de uma empresa de refeição coletiva, que é essas que tem dentro de fábricas, né, enfim, de vários tipos de serviço, e ela disse, eu quero formar para empregar e para diminuir o meu turnover. Beleza, ela já tinha. Também, né? Ela também tinha uma dor, né? E aí, a partir daí, as pessoas vão conhecendo, porque também tem esse lugar
do olhar pra você diferente quando você sai. Não precisa nem ser fora do país, né? Você mora no outro bairro, a pessoa fala, pô, você já tá diferente aí, ó. Como se o pano que você veste fizesse toda uma transformação. Não é sobre isso, né? Eu fui dar uma palestra, fazer um painel junto com o Bola. E aí o Bola da banca e a NIP tem muito poder nessa transformação que a gente teve de entender que a gente era um negócio e como trazer investimento, mas já conto. Mas a gente estava num painel lá no Mackenzie, só para mestrandos e doutorandos. Aí uma pessoa falou assim, nossa, a fala de vocês é tão importante, tão impactante, porque eu também já fui pobre. E aí depois eu fiquei pensando, cara, você nunca deixa de ser. Mesmo quando você tem recurso, você às vezes fica com uma coisa dentro de você que é o medo da escassez constante. E sempre vai ter alguém para te lembrar de onde você veio, ou para dizer, ou para trazer critérios ou estereótipos que essa pessoa acredita sobre o que é uma pessoa vinda da quebrada. Uma pessoa vinda da quebrada não sabe falar direito, uma pessoa vinda da quebrada, nossa, você fez faculdade? Uma pessoa vinda da quebrada, nossa, mas você sabe isso? Como você sabe isso? Que interessante. E parece um elogio, mas nunca é. Não é. E a gente transita em muitos mundos, né? Então, em alguns mundos, com certeza, em alguns lugares aqui em Paraisópolis ou em outras quebradas que eu circulo, eu tenho a passabilidade de ter uma pele clara. E aí a pessoa até me confundir com uma pessoa branca e não com uma pessoa parda ou miscigenada. Mas em alguns lugares, e principalmente lá na Vila Madalena, a pessoa vai dizer, você não é branco o suficiente. Então tem esse grande aprendizado. Mas voltando para as marcas, assim que a gente começou a ter esse primeiro fôlego, a gente se inscreveu, meio sem saber o que ia ser, num programa de aceleração que era a NIP, que é a Aceleradora de Negócio de Impacto da Periferia, que era a banca jovem junto com a Artemisia, e a gente tinha um mentor que era um professor da área de inovação, que é o Edgar Bach, que é maravilhoso, que é da FGV, né? E explodiu a nossa cabeça. Falou, caraca, então acho que a gente quer ser um negócio social, porque eu não quero ser uma ONG, por conta daquilo que eu estava contando antes, mas eu também não quero ser uma empresa comum, então a gente é um CNPJ normal, mas que tudo que a gente gera de serviço e de receita, a gente reinveste em processos sociais. Então a gente virou um grande hub de muitas soluções ligadas, né, todas amarradas por gastronomia. Então, um restaurante escola responde a uma demanda. Curadoria, que a gente faz muito, responde a outra demanda. Eu empresto, né, enquanto GP, o meu olhar sobre as quebradas e conto para quem não está conectado com a quebrada, você precisa contratar fulano de tal, ou a gente precisa fazer um evento com essa pessoa aqui, essa pessoa é incrível. Não sou mais eu que sou incrível, essa pessoa é incrível. Então a gente passou a ser a ponte entre muitas coisas, trazendo muitas soluções, e aí foi estudo, né? Estudar negócio, fazer várias acelerações, mentorias, para entender como quem está do outro lado da ponte da mesa e com a caneta na mão pensa. E eu acho que a gente cria a vantagem de trazer o conhecimento da rua, que isso ninguém vai tirar da gente nunca, né? Sim. Você nem Harvard, se você estudar, você vai aprender o que é ser Harvard favelado. Estudar o favelado. Exatamente. Né, para poder entender, né, esse jogo de cintura que a gente tem, né, essa desenvoltura para poder desenvolver as coisas. Exatamente. Então, Adélia, nossa, muito bacana todo esse trajeto. E eu queria saber todo esse processo, há quanto tempo existe, né, a gastronomia periférica, e se tem algum caso de algum jovem ou alguma pessoa que era aluno e hoje saiu, né, e já está, não no mundo assim, mas pelo Brasil, por aí, muito bem sucedido, seja da forma... Eu acho que o sucesso a gente fala, não fala o sucesso financeiro. Tem gente que acha que o sucesso é financeiro. Também é o combo. Mas às vezes para a pessoa, já só o fato dela estar ali uma qualificação, já ter uma profissão, já é um sucesso. Então eu queria saber há quanto tempo existe e se existe, quais são esses casos. Faz só, enquanto negócio, só 6 anos que a gente existe, mas faz... tenho a impressão que bem mais... Porque a gente faz tanta coisa que eu falo, meu Deus, como que coube tudo isso em 6 anos?
Eu acho que eu não tenho um único caso, porque a gente já formou 1.000 pessoas, né, ao longo desses 6 anos, e esse ano a gente vai formar mais 1.000. Então, tudo que a gente fez em 6, a gente esse ano vai entregar para o mundo tudo junto, assim. Então, tem um movimento de crescimento muito grande. A gente tem muitos ex-alunos dando aula agora como professores, seja pra gente ou em outros institutos ou em organizações sociais. Então a gente tem muito desse movimento, muitas pessoas que abriram seus restaurantes, negócios, gente que foi morar fora, trabalhar com gastronomia fora do país. Então assim, é uma ruma de sucesso, e eu acho que muito nesse lugar de tem o sucesso financeiro, mas tem uma coisa antes, assim, que é se perceber como uma pessoa potente, né? Tem muita potencialidade e tem possibilidade. Acho que isso é uma coisa que nos é negado quando a gente começa a pensar futuro do trabalho. Alguém diz assim, você serve pra isso, fica aqui. Porque você não pode escolher muito, né? E aí, quando você começa a pensar, qualquer coisa que você vê no mundo, você cria uma nova possibilidade e aí é infinito, né? Então, eu acho que tem sucesso nesse lugar. Sim, de retorno financeiro, porque também é uma premissa da GP. A gente escolhe nos nossos processos seletivos, tem que ter algum tipo de critério. Sim. E aí tem alguns específicos para determinados cursos e outros que são coletivos. A gente tem muito mais mulheres, porque também a gente tem mais procura de mulheres do que de homens, mas a gente tem também por escolha, esse é um dos primeiros critérios que a gente adota, o gênero. Por quê? Quem está comandando uma família dentro de uma quebrada, normalmente é a mulher. E aí quando você traz uma transformação para a vida dela, essa transformação ela é multiplicada em várias outras vidas. Né? Então a gente fala de mulheres que estão liderando família, que a gente está agora, estava até falando disso nas redes esses dias, que é essa coisa da geração sanduíche, né? Cuidando dos filhos, mas também cuidando dos pais que estão envelhecendo. A gente está criando aí nessa sociedade uma população mais velha, né? E a gente precisa pensar sobre isso. Então essa transformação ela é multiplicada e aí tem, não sei nem dizer quantos, assim, o bom é que eu sei o nome também, a gente conversa, a gente não tem esse lugar de nunca mais eu vi. A gente tem um processo de acompanhar os nossos alunos e alunas sempre, né? E você tinha comentado aqui com a gente que você está fazendo um trabalho também na Ceilândia, né? Sim. E aí, seria esse da gastronomia periferia que você está multiplicando? Ou quais são os outros trabalhos que você está fazendo em outros lugares? Não, é exatamente isso, né? A gente tem um curso... como funciona a nossa escola? Acho que até para quem ficar depois interessado poder ir atrás. A gente tem um investimento, que seja de uma marca ou de um instituto, para montar os cursos. A gente faz uma etapa, quando é fora de São Paulo e presencial, de mapeamento. Então a gente fica indo e vindo no território muitas vezes, faz oficinas, conecta com a liderança comunitária, quais são os lugares que as pessoas comem, quais são os lugares que as pessoas têm o seu lazer, como é que é andar à noite aqui. Então a gente faz uma grande investigação e fala, isso aqui que eu tenho para oferecer cabe aqui, beleza. Depois que a gente faz esse processo, a gente tem uma decisão que aqui só cabe um EAD, ou aqui só cabe um híbrido, tem que ter um pedaço presencial. Essa coisa de ser online facilitou muito para algumas mães, mulheres, que, eu não consigo estar todo dia num lugar para estudar, mas eu consigo estudar da minha casa. Mas eu também preciso da prática, então ela precisa ter aquele momento em que ela vai ter contato com o professor para treinar. Então o híbrido resolve, né, responde muito bem a isso. E aí, na Ceilândia, uma pessoa veio de lá, de Brasília, e assim, eu falo que Eduardo veio no silêncio, assim, e perguntou, era um dia de um evento no nosso restaurante escola, e ele veio e falou, eu ouvi falar muito bem de vocês, aí vinha para um trabalho em São Paulo, vim conhecer, você pode me mandar uma apresentação de vocês? A gente queria, pensar sobre a possibilidade de ter um restaurante escola lá, né, em Brasília. Aí mandei, mas quando você manda assim, eu falo que
valia 50 centavos, mas na verdade eu achei 50 centavos e valia milhões, assim, que era só mais um papo, e eu, não, com certeza. Mandei para ele conhecer, e ele na verdade era e é o presidente do sindicato dos bancários lá do DF, e a intenção dele era montar um restaurante escola lá. E aí a gente levou todo o nosso processo e foi super bem abraçado pelo sindicato, que tá, você quer que a gente desenvolva um restaurante escola na Asa Norte. A Asa Norte é tipo a Vila Madalena aqui de São Paulo, mas eu preciso formar pessoas e aí não vai ser aqui. E aí qual é a quebrada que a gente vai formar? Né? E aí um super parceiro nosso lá é o Japão também, que é um cara do rap, mas muito conectado com a comunidade, com a Ceilândia. A gente fez esse processo de mapeamento, montou a nossa turma e essa turma está sendo formada para também ser empregada nesse restaurante. A ideia é que a gente tenha várias outras turmas, porque é até duro assim, pensar que quando eu olhei para lá junto com a Edson, eu falei, Edson, isso aqui a gente via, sei lá, nos anos 2000 na Zona Sul, isso que a gente está vendo aqui agora. É muito pesado você ter a proximidade tão grande de quem toma as decisões e nenhum olhar, né, para aquela população, e que é a minha população. Eu sou de uma cidade chamada Codó, lá no Maranhão. Só quem sabe onde é quem está em Brasília, porque metade de Codó tá em Brasília também. E foi uma galera que foi para Brasília para construir essa cidade, que construiu o plano piloto, que é esse desenho do avião super bonito, né? E que foi enxotada desse lugar com a ideia de tipo assim, não, a gente vai dar uns espaços aqui pra vocês, que vocês são nordestinos, vocês são mais barulhentos, vão ficando aqui, ó. Que aí vocês conseguem fazer a festa de vocês, o pagode de vocês, no forró de vocês. E aí se constitui todas essas favelas no entorno desse plano piloto. Uma galera que mora em Ceilândia ou que mora em outras cidades satélites, como eles chamam, nunca nem foi no plano piloto, nunca nem viu essas coisas que a gente vê toda hora como monumentos ou espaços de visitação em Brasília. Então tem muita coisa para se fazer lá, né? E o trabalho é concreto porque a pessoa quer fazer um curso porque ela quer arrumar um trabalho. O que ela não sabe é que a gente vai botar todas essas outras coisas para fervilhar junto, assim, sabe? Para pensar por que a gente foi expulso do lugar que a gente construiu? Por que o metrô aqui só vai até tal lugar e depois eu não consigo chegar mais? E aí que entra a psicologia junto com a gastronomia. Totalmente, né? Acho que tem um entendimento social também sobre o processo que a gente é afetado o tempo todo e que isso é uma grande falha da formação da psicologia no Brasil, assim. A gente não estuda nenhum dos fenômenos ou das questões sociais que nos atravessam. Sim. Tipo, não estuda, você fica lá estudando, né, os teóricos europeus, que bom, eles, né, o pai da psicologia, legal, tá. E como que a gente adapta isso para uma realidade que é Brasil? Nossa realidade, né? Exatamente. Então tem muitos desafios para a gente pensar transformação que seja concreta, que seja real, né? Que não seja uma teoria que nunca vai se aplicar, ou que se fosse para seguir, eu estava enfiada dentro de um consultório, que é importante, mas existe uma galera fora que nunca vai chegar numa sala, e a gente está vivendo, né, o adoecimento profundo desde a pandemia, né? E uma galera não vai chegar até um consultório. Ela vai precisar primeiro trabalhar, ela vai estar doente e trabalhando ao mesmo tempo para poder manter a própria família, né? Então a gente vai pelo trabalho, pela via do trabalho, mas a gente também vai olhando todas esses outros atravessamentos, né? Você faz o caminho ao contrário. Não ela chegar até você o consultório já doente, mas sim você já vai tratando ela antes dela adoecer, já para ela entendendo esse caminho. E acho que alimentando essa autoestima também, né? De que ninguém tá vazio. Todo mundo já tinha uma história, tem coisas para contribuir, você só vai aprender técnicas e vai confiar mais em você, e aí é você que vai abrindo seus caminhos, não é? Usar do dom, né, do talento que já tinha, e às vezes as pessoas não davam visibilidade para isso, às vezes não davam importância, né? É aquilo que você falou também dos empregos, né? A gente sabe que nas comunidades
Antigamente, acho que isso já tem mudado há algum tempo, justamente por causa de lideranças, de pessoas que têm projetos sociais, que têm ajudado a abrir esse leque de oportunidades, mas antigamente você via que seu pai, seu padrasto, ou alguém da sua família, seu tio, trabalhava como porteiro, aí você estudava, porque os pais achavam importante estudar, mas era para ser o porteiro ou trabalhar, né, nesses serviços que falavam que era pra gente, né? O servir, né? O servir, então não tinha, né, você sonhar em ser ator, você sonhar em ser jornalista, você sonhar em ser um chefe de cozinha, não tinha, no máximo seria um auxiliar de cozinha, né, sempre, ou um garçom, ou enfim. Mas assim, abriu esse leque de oportunidades mesmo, esse novo olhar que esses projetos como esse, né, tem feito uma população periférica. Eu queria que você falasse. Você falou que, né, começou lá na Chácara Santana, né, e depois, agora vocês estão na Vila Madalena, no restaurante, e aí também não perderam o propósito de vocês, claro, continuam tendo a formação. Mesma coisa muito bacana, porque quando a gente fala de formação, restaurante também, de quebrada, vocês usam plantas, né? Faz uma alimentação à base de plantas e também tem essa questão de evitar o desperdício que você já falou que é um pouco da história de vocês, enfim, com o chefe Edson Leite, que ele pegou um pouco desse conhecimento para poder aplicar. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, quais plantas vocês... Sei que são as punks, né? Eu não conheço todas as plantas. Eu já visitei o restaurante na época que era no Chácara Santana. Acho que foi umas 2 vezes comer lá, comer um menu de degustação maravilhoso, umas coisas assim que... Pra gente que é de periferia, eram coisas assim que a gente também não estava acostumada a comer, não, né? Uma coisa diferente e mais sofisticada também, dentro da quebrada. Eu queria que você falasse um pouquinho do restaurante na Vila da Madalena, do segmento que vocês estão fazendo lá, dando sequência do que vocês começaram lá atrás, mas também das novas oportunidades, esses novos olhares, o que vocês têm implementado lá de diferente, e também se a ideia também é levar esses restaurantes, porque a formação já está acontecendo, mas assim, ter outros restaurantes em outros lugares. A gente tem um ponto que é interessante de começar esse papo, que vocês estão na Vila Madalena, sim, e aí as pessoas falam, pô, mas é da quebrada e tá na Vila Madalena. A gente precisa lembrar que esse era um bairro de trabalhadores e de pessoas pretas, principalmente, que, óbvio, com a especulação, elas foram saindo, exatamente como o movimento que eu contei ali de Brasília, elas foram saindo desse lugar e outras pessoas com maior poder aquisitivo foram ocupando. Todos os restaurantes da Vila Madalena são compostos de pessoas periféricas. A diferença do nosso é que quem está na linha de frente também. Então você vê a cara de pessoas de periferia liderando e sendo as donas daquele espaço, né? A gente cria esse espaço como um lugar para que as nossas alunas possam estagiar. Então elas têm um estágio remunerado, quem faz o curso pode ser indicado para fazer estágio lá, como também pode ser indicado para fazer estágio ou contratado diretamente em outros espaços também. A gente forma tanto cozinheiros profissionais, no sentido de pessoas que vão trabalhar em restaurantes de outras pessoas, quanto empreendedoras que já estão ali no corre do dia a dia, mas ainda não tiveram a oportunidade de ter técnica. E aí, lá a gente está dentro do prédio de uma marca, né? Que é Mãe Terra, que a gente conhece desde o tempo da fábrica lá em Osasco, né? Então, eles nasceram, né, como um restaurante escola em 1900 bolinha, depois viraram uma fábrica de produtos alimentícios orgânicos e a gente sempre teve muita conexão, sempre trabalhou muito juntos e a gente ficou 2 anos desenhando durante a pandemia esse processo desse restaurante, como é que vai ser em parceria, o que a gente vai servir. E é por isso que ele não chama gastronomia periférica. Ele é uma junção de coisas de Mãe Terra com a gastronomia periférica. Aí nasce da quebrada. A gente fala que é o nosso filho em comum. Lá a gente tem essa coisa de só usar... O combate ao desperdício é a nossa prática, a nossa bandeira principal. Mas lá a gente só usa produtos orgânicos e nada de origem animal, porque a Mãe Terra é vegana. Nós não somos. A gente
apresenta muitas punks, né, que são plantas alimentícias não convencionais. A gente apresenta muito agricultura familiar orgânica, vinda de parelheiros, né, então a gente tem contato diretamente com os nossos fornecedores, mas a gente não tem uma premissa de ser só uma coisa ou outra, e porque o veganismo ele é um movimento que envolve outras questões políticas que a gente não pratica. Não pratica. Acho que essa é a grande questão. Então a gente fala que é um restaurante de nada de origem animal, totalmente orgânico, totalmente sazonal. Então os nossos fornecedores, os nossos parceiros agricultores mandam a listinha e falam, na minha horta deu isso, vocês querem? E aí, a partir disso, a chefe educadora que acompanha as alunas constrói um cardápio sobre aquilo. Então, nunca se vai comer igual, porque é o que a natureza está te dando. Tem uma estrutura muito parecida, sei lá, tem um PF. Mas nesse PF pode ter farofa de talo de não sei o que hoje e só ter de novo lá daqui a 3 meses. Isso é ruim pra quem vira fã da farofa. Nada, é bom que você aumenta o repertório. Eu quero comer de novo aquela farofa. Mas isso é uma coisa que você vai sair questionando de lá. Porque ele também é um espaço para educar não só as nossas alunas, mas para educar o público. Se eu gero, vamos pegar um bolo de morango. Se eu tô acreditando que tem morango o ano inteiro, eu tô forçando toda uma indústria a produzir morango o ano inteiro. Para produzir morango o ano inteiro, se você comer na época, ele tem um gosto. Se você come depois, ele tem outro gosto. O tanto de agrotóxico que você vai ter que injetar nesse alimento para ele poder render o ano inteiro é gigantesco. E isso vai parar dentro de você. E aí o que você vai precisar? A gente desenvolveu um monte de alergia, um monte de intolerância, e ela vem da nossa alimentação. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai comprar remédio para dar conta da nossa alergia e nossa intolerância. Quem vendeu o agrotóxico foi a mesma pessoa que fez o remédio. Então e aí, se você for olhar na quebrada, o que a gente mais tem consumido é ultraprocessado. Você fala, porque eu não vou ter tempo. E aí você esquenta aquela lasanha desgranhenta lá, e aí você come aquilo, e aí depois você tá cheio de coisa. Então é muito interessante que a gente acha que não dá tempo de preparar o alimento, ou que a mesma coisa a gente tem que comer o ano inteiro, mas tá cheio de veneno. Né? Virou tipo gourmet você comer o orgânico, que é o que não tem veneno. E o outro que tem veneno você chamar de alimento normal. É muito doido, né? Então tem essa inversão. Sobre outros restaurantes e escolas, a gente tem um em Heliópolis, que é dentro do Instituto Bacarelli. Esse não é aberto ao público, ele é para resolver uma questão daquela população. O próprio Felipe, né, que a gente fala que é o padrinho desse restaurante lá em Heliópolis, ele nos apresenta para o Bacarelli, ele é de Mãe Terra, ele é o nosso parceiro que fundou aí o Da Quebrada com a gente, e ele fala, olha, tem uma galera precisando de vocês lá em Heliópolis. E eles tinham uma super cozinha parada há, acho que mais de 10 anos, e as crianças indo para as aulas musicais, passando fome, desmaiando de fome. Um exercício vocal, um exercício ali que o corpo precisa de energia. Então esse foi o processo, fez-se uma ponte também com uma marca que veio investindo, a gente reformou, fez a capacitação de mulheres de Heliópolis, elas agora foram contratadas, né, em modelo CLT para dentro do restaurante, e tem um ano 2, a gente vai para o ano 2, que tem uma galera ainda passando fome, ninguém tá se ligando que a pandemia deixou resquícios, e o governo que tinha, deixou resquícios de coisas que a gente vai demorar mais de 10 anos para recuperar. Então ainda é necessário fazer doação de comida, ainda é necessário fazer doação de um monte de coisas, as pessoas ainda estão numa condição de miséria. Então também tem a intenção de ter ali uma fase 2 do restaurante que já atende todas as crianças e funcionários do Bacarelli, mas na fase 2 de fornecer marmitas para as famílias mais vulneráveis, porque tem esse mapeamento.
Então lá tem essa outra característica. E em Brasília, em dezembro, a gente inaugura um outro restaurante escola. Aí ele não necessariamente ele tem essa pegada do nada de origem animal. No nosso mapeamento, que a gente descobriu em Brasília, que as pessoas não têm conexão com as culturas alimentares. Então ele vai ser um restaurante muito pautado em bioma. Então a gente vai trazer aí elementos dos biomas brasileiros como protagonistas. Então vai ter outras coisas que são de origem animal, mas para entender que, diferente de quando a gente trabalhava numa organização onde quem vem tem que se adaptar ao meu jeito de existir, a gastronomia periférica não tem uma sede, não atua num único lugar, só porque a gente vai até o território, estuda esse território, faz uma proposta sobre aquilo que a gente enxerga enquanto pesquisadores ali, que é o melhor, e aí a gente constrói junto. Então, para cada lugar, esse restaurante vai ter uma característica diferente, sabe? Entendi. Bacana. Você falou de um ponto importante sobre estar na Vila Madalena. Então, provavelmente as pessoas já questionaram sobre com isso. certeza. Por que estar na Vila Madalena? Mas acho importante estar e ter um chefe periférico, uma coordenadora que tem essa vivência. Justamente porque, assim, embora a comida seja produzida realmente pela periferia, tem essa questão de que quando é um restaurante dentro da periferia, as pessoas têm um certo preconceito de visitar. Aqui em Paraisópolis mesmo tem vários restaurantes muito bacanas, tem hamburgueria premiada, e são poucas as pessoas que são de fora que conhecem. E quando as conhecem, dão um prêmio, claro. Sim. Porque realmente tem restaurantes muito legais aqui dentro, muito interessantes, assim, com uma diversidade gastronômica espetacular. Exato. Mas pelo fato de ser dentro da favela, às vezes não tem essa visibilidade toda, sim, né? Posso até citar um exemplo de uma pastelaria, que é uma pastelaria que vem para toda a região do Morumbi, no delivery, só que tinha gente que até falava, pessoas de fora, falavam assim, se as pessoas souberem que é de Paraisópolis, não vão comprar mais. Mas por quê? Essas pessoas não entendem que no shopping tem gente de periferia cozinhando para eles, né? Em vários lugares, em vários restaurantes tem a população periférica cozinhando. E por que esse preconceito de visitar um restaurante dentro da quebrada? Ai, que doideira, né? Eu acho que tem um lance muito da... Cara, as pessoas, elas são muito preconceituosas e elas não querem mudar o processo de você me servir. Então, eu te aceito lá no restaurante no bairro onde eu moro, porque aqui eu não tenho nem que pensar de onde você veio, você é só mais um objeto dentro daquele mecanismo. Aqui é o seu lugar, não é o meu. Então, eu não quero ter que pensar que você tem algum tipo de poder sobre as coisas. A bem da verdade é essa, né? Não é... Acho que o que ficou muito escancarado nesse último governo, não é que as pessoas foram transformadas, tiveram uma lavagem cerebral. As pessoas já eram ruins. Uhum. Muita gente já era, com o termo que eu uso sempre, já era alma cebosa. A única coisa que ficou nítido é que foi revelado o tipo de pessoas que elas eram, os preconceitos, e elas começaram a se sentir mais à vontade de trazer esse tipo de coisa. Poder, porque líder, entre aspas. O que uma pessoa está questionando sobre a produção de um alimento em Paraisópolis? Se vocês estão seguindo, né, o dono da pastelaria ou da hamburgueria, se vocês estão seguindo todas as normas de higiene e segurança, tá tudo certo, às vezes tá lá nos jardins e não tá. A gente tem a aluna que fala, pô, eu trabalhava para uma pessoa super famosa, dona de um restaurante de comida saudável e o teto caía do lado. E a gente continuava cozinhando, porque era cozinha de produção. Então, assim, tem uma ideia de que a gente não tem cuidado, não tem inteligência sobre os processos, mas tem, porque senão você não tava comendo em outro lugar também. Lá na Vila Madalena, ou lá em Pinheiros, ou sei lá onde, nos jardins, as pessoas precisam seguir as mesmas normas de higiene que aqui. É a mesma coisa, entendeu? É isso. É sobre isso. Agora, Adélia, é uma coisa muito da sua vida pessoal mesmo, né? Como você lida com todas essas coisas que você faz e ainda a maternidade que você tem, Valentim. Mulher. Que já tá grande, inclusive, né? Do já meu tamanho. Tem 11 anos já. E aí, nossa... Criei uma pessoa... também se criou uma parte sozinho, né? Porque é isso, eu faço milhares de coisas. Ele já veio com um chip muito bom, assim, de questionamento, do olhar. Ele não viveu as mesmas coisas que eu, então de vez em quando eu preciso dar uma lembrada nele. Ele falou, pô,
Cheguei aqui, era 7 crianças dentro de 2 cômodos, viu? Você tem aqui seu quarto e não sei o que, nananã. Então, bora pensar nessa realidade. Tipo, pode não ser ainda a coisa que você almeja ou que as pessoas acham que é o melhor. Mas, cara, isso aqui... E você vê como o lugar também não é o lugar em si ou as coisas que você tem que moldam a sua personalidade, porque eu fui moldada lá, né? 2 cômodos para 9 pessoas, né? Então, tem esse desafio da discussão constante, mas é muito bom, né? E aí tem um lugar que eu não... Acho que no começo eu sofria muito, assim, mas agora não mais, com 11 anos, né, pô? Que é a coisa de deixar uns pratinhos cair. Tipo, nem tudo eu vou saber, nem tudo eu vou conseguir fazer. Às vezes eu vou estar cansada mesmo, ele vai me pedir, aí eu não vou atender. E tem hora que eu vou atender. E tem hora que eu vou conseguir. E isso é pra tudo, né? Isso pode ser no trabalho, porque sempre alguém vai querer alguma coisa. Sempre é assim, tipo, você é a pessoa que eu preciso que faça agora. Eu sei, mas eu não vou conseguir agora. Então, esse é um aprendizado, mas óbvio, tem uma sobrecarga que a gente não percebe quando a gente está trabalhando num propósito. Que a gente tem que ficar, às vezes alguém, por isso que eu falo que eu tenho boas amigas, a gente tem amiga em comum, inclusive, que dá um toque e fala assim, faz meses que a gente não se vê, hein? Então, sinal que meu filho também dá um toque e fala, mãe, faz tempo que a gente não faz isso. E aí você precisa se ligar nesses sinais, porque senão você é sequestrada por esse propósito e fica vivendo só nele. E fica vivendo só absolutamente nele, assim. Então, e o mundo não é feito para mulheres, né? A gente, hoje eu tava vendo, né, a pessoa que ganha, olha que mundo doido, né? Você premia uma mulher pela luta do direito de outras mulheres, né, como o Nobel da Paz, e essa mulher tá presa. Né? Ela passou os últimos 20 anos presa, né, por lutar por outras mulheres, e além de tudo ela tem lá uma pena meio que guardada, que é a pena das chibatadas que ela ainda vai levar. Olha que doideira. Então, enquanto você tá fazendo, você tá apanhando junto, né? Então a gente tem que tomar cuidado e perceber, nos cercar de boas pessoas que vão dizer, para um pouquinho agora e dá uma cuidada de você, né? Desacelera aqui, por favor, porque não dá pra você salvar o mundo todo sozinha, você vai precisar de outras pessoas. E aí eu também, essa maternidade, ela não é uma maternidade que eu exerço sozinha, eu preciso de ajuda, né? E aí a ajuda que eu falo é da minha comunidade, do meu, né? E aí da minha comunidade do meu terreiro. Então eu preciso pro terreiro, bora, a criança vai junto também. E aí passa a não ser só meu filho, é filho daquela comunidade, aquela é a nossa família. Pô, eu vou pro trabalho, às vezes eu tenho que levar também. Então e aí você vai trocar ideia com ele enquanto eu faço a minha fala ali. Então a gente vai equilibrando coisas, se apoiando, mas entendendo também que pratinhos vão cair, porque o mundo não foi feito pra gente. E porque a gente tá exatamente, eu tenho 37 anos, nesse movimento da geração sanduíche, cuidando de quem é mais velho e cuidando dos mais novos. É muito cansativo. É muito cansativo mesmo. Meus cabelos brancos que eu não tinha antes da gastronomia periférica, estão aqui pra contar. Não é super glamuroso, né? Mas é como eu sei viver, eu só sei viver desse jeito, né? Que bom que você pode contar com uma rede, né? E acho que pra mulher, como você fala desse processo de ser sempre mais difícil pra mulher, se a mulher não tiver uma rede, vai ser, olha, quase impossível. Quase impossível eu acho. Fazer, né? Porque... E com filho e sem filho. E a gente precisa de rede para tudo, na verdade. A gente não consegue sozinha. Porque justamente o mecanismo, a estrutura social não foi feita pra gente. Né? Então a gente vai precisar sempre da outra. Né? Nem que seja assim, olha aqui meu filho rapidinho que eu vou ali no mercado. Porque se eu deixar meu filho sozinho pra ir no mercado, alguém vai chamar o conselho tutelar ou alguma coisa do tipo. Entendeu? É isso. E quais são os próximos passos? Eu queria falar só mais uma coisa, que você participou no seu ativismo, né? Enfim, você, pelos direitos das mulheres, você chegou a fazer um trabalho em colaboração com a Júlia, acho que mais uma outra moça, que eu não lembro o nome agora, me perdoe, que foi o projeto As Minas. Ai, que saudade. Putz, Que aí tinha essa coisa de
promover, né, mais Era isso aqui. conhecimento, Era roda isso de aqui. conversa, bate-papo, enfim, para fortalecer outras mulheres. Do enfim. tempo que não existia nem podcast. Pois é, do tempo que não a existia. a gente se juntava num bar, que já era uma coisa diferente, né? Você se juntar uma mulherada no bar, não era uma mulherada conhecida. Então eu tenho saudade, que vontade. Você sabe que agora que a gente, dentro do prédio do restaurante, tem um estúdio de podcast que qualquer pessoa pode reservar pra usar de graça. Aí eu fiquei pensando assim, né? Caraca, que saudade de fazer o As Minas. Porque era, na verdade, um movimento da gente se valorizar enquanto mulheres comuns. Mulheres não famosas. Então, sei lá, tinha gente que... mulheres que eram, né, do nosso convívio, então muitas do social, que eram lideranças que, tipo, ela abriu uma organização para apoiar mulheres com anemia falciforme. Você fala, caraca, tem um monte de gente com dor que nem sabe o que é isso. Bora bater um papo. Aí a gente se reunia num bar, ligava uma câmera no Facebook, tá lá, 1900 bolinha, tá gravado. E a gente ficava trocando ideias sobre esse tipo de coisa. Ou do tipo, mulheres que montaram um coletivo para cuidar de outras mulheres e que estavam adoecidas mentalmente. Como é que a gente vai fazer para dar conta disso? Então não eram pessoas famosas. E criaram uma rede, na verdade, Nossa, né? no fim das contas, aí que a gente entendeu qual que era a rede, né? E a gente fez o As Minas durante muito tempo, depois ele foi apoiado por um bar na Vila Madalena, inclusive, que lançou uma cachaça que reverteu uma cachaça que era um blend só de mulheres da gastronomia e tal. Fizeram uma cachaça, essa cachaça, todo o valor era revertido pra gente, e a gente tinha como premissa usar esse dinheiro para dar formações em lugares mais longe. Então a gente deu formação em ocupação, a gente já foi em cada lugar. E aí, óbvio, né? Essa minha outra vida engoliu boa parte do meu tempo. A Júlia é uma pessoa muito importante pro mundo, né? Então ela tá aí em muitas formações. Ela me trouxe para Paraisópolis, né? Pra gente se conectar. Ela trouxe a Laura, que é nossa parceira no As Minas, né? A gente fala nossa versão mexicana, né? Uma mexicana porreta, que é curiosa, que adora conhecer as quebradas e ver como ela pode somar. E aí a gente deu uma pausa, não falei que acabou, mas tá lá guardadinho, quem sabe volta, porque eu acho que quando a gente escuta uma história de alguém que é como a gente, você fala assim, putz, então pode ser que tenha um caminho aí. Eu acho que talvez eu pudesse fazer isso também. Deixa eu perguntar pra essa pessoa, deixa eu falar pra minha amiga, deixa eu falar pra minha vizinha, deixa eu contar pra minha chefe tal coisa. Então a gente vai se juntando, né? Eu acho que esse era o... E se apoiando também, né? Sim. A gente vai entendendo que as dores, independente do CEP, porque aí você junta várias mulheres e sabe que os problemas são os mesmos, Com as certeza. dores são as mesmas. Algumas com mais dificuldade, claro, outras com alguns privilégios, enfim. Mas quando se trata de mulher, as dores são sempre as mesmas, né? Sim, com certeza. Né? E Adélia, queria que você falasse um pouquinho de o que você vê. Acho que você já falou muita coisa aqui, inclusive, que acho que já tem vários projetos rolando. Tem. Mas como você imagina a gastronomia periférica daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, eu não sei se eu moro em São Paulo, porque eu imagino tá lá, né, na nossa metinha de futuro, um restaurante escola em cada estado do Brasil. Então dá pra gente circular e morar cada hora num canto. Eu acho que esse é o meu sonho, porque ter um restaurante é uma materialização de que eu já tive várias turmas. Acho que muita coisa já aconteceu, né? Então esse é o meu sonho. E aí eu queria que você deixasse um recado para quem, um conselho, para quem gostaria de começar um negócio, seja na gastronomia, enfim, em algum outro segmento, para quem quer começar a empreender, para quem tem um sonho de empreender, qual conselho você daria para essa pessoa? Eu acho que buscar referências, estudar, acho que é isso, né? E referências periféricas, né? Eu acho que não é a gente aprender a falar a linguagem da Faria Lima, não é sobre isso, é sobre a gente entender quais são os conceitos, e tem uma galera muito potente, muito importante para os territórios fazendo isso. Não está traduzindo, porque não é necessário a tradução, tá apresentando possibilidades, mas sem aquela coisa do tipo assim, eu preciso me adaptar ao que o outro quer.
Não, eu sou assim, cheia de tatuagem, às vezes cheia de fios, de candomblé. Eu sou essa pessoa. Eu não escondo os processos, né, a minha história. Então a gente tem que empreender, lembrando quem a gente é, e aí talvez buscar alguém que venha do mesmo lugar que a gente para começar esse processo do estudo, porque ele é vital. Eu posso saber cozinhar bem dentro da minha casa, mas se eu não sei a parte de negócio, eu vou quebrar. Tem um monte de gente fazendo comida boa. Sim. Que não vai conseguir se sustentar de pé, né? Mas às vezes se equilibra tanto, assim, consegue manter ali, mas não consegue expandir. Tem gente que já consegue abrir outros negócios, abrir franquias. E aí você descobre como conseguir estudando. Mas aí acho que buscar também essas referências e potências periféricas para fazer uma formação é sempre importante. Maravilha. Então é isso. Acabou o nosso bate-papo. Nós conversamos com a Adélia Rodrigues. Quero agradecer a Jéssica também por ter acompanhado esse bate-papo com a Adélia. Quero agradecer a Adélia também. Agradecer a Adélia mais uma vez. Gente, obrigada por ter compartilhado sua história com a gente. E até o próximo Cria Podcast. Obrigada, gente. Até mais.